Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar os profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho a aplicarem normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente onde atuam. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. No vídeo de hoje eu quero refletir com vocês algumas maneiras para que a gente possa conectar as pessoas, comprometê-las para que elas possam gerar mudanças dentro da saúde e segurança do trabalho. Então eu trago para vocês algumas dicas de como isso acontecer. Então fica no vídeo, aproveite esse conteúdo para que você possa enriquecer o conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Que está aqui no canal do YouTube, inclusive se você não assistiu, aproveita e vai lá, assiste. Estava desenvolvendo e estava trazendo esse assunto para vocês de como fortalecer o relacionamento da saúde e segurança do trabalho com os colaboradores. E pensando isso e desenvolvendo esse vídeo para vocês, eu pensei, por que não trazer sugestões, ideias de como influenciar, de como conectar as pessoas para que elas possam se comprometer com a saúde e segurança do trabalho e a consequência disso gerar mudanças. Então, pensando nisso, desenvolvi esse vídeo para vocês, que ele está relacionado, está conectado com o vídeo anterior e é uma forma de você conseguir melhorar a saúde e segurança e a gestão da saúde e segurança do trabalho dentro da sua empresa. E a primeira dica e a primeira maneira de você fazer isso, eu coloquei como orientação. O que é essa orientação? Eu diria que o sinônimo dela é direção. Você direcionar as pessoas para um objetivo, você influenciar as pessoas para que elas possam ir em busca de um objetivo. E como que a gente faz isso? Como é que a gente pode pensar em agir dessa maneira? Se você olhar pelos históricos e por grandes profissionais, grandes personalidades que a gente tem aí no mundo empresarial e de um mundo de uma maneira geral, você vai perceber que eles influenciam as pessoas não com o que ou o como, mas sim pelo porquê. Qual é o motivo daquela pessoa, qual é o objetivo, qual é a ideia e qual é o fio da meada que aquela pessoa expressou para a comunidade como um todo e que fez com que elas entendessem e aplicassem isso no dia a dia. Na saúde e segurança do trabalho, a dica é agir da mesma forma, né? A partir do momento que você explica o porquê a segurança do trabalho é importante, o porquê as pessoas devem obedecer, respeitar, seguir os procedimentos, as instruções, a legislação que é aplicada à saúde e segurança do trabalho, fica muito mais fácil para você conectar as pessoas, influenciá-las e gerar mudanças. Então, direcionamento, orientação, junto com isso, objetivos claros, né? Você ser transparente, a gente comentou isso no vídeo no último vídeo, né? Então, ser transparente, você mostrar aonde você quer chegar com a saúde e segurança do trabalho. Então, palavra forte nessa primeira dica, direcionamento. Direcionamento, né? Então, com isso, você vai mostrar para as pessoas qual é o motivo, qual é o porquê que você tem essa gestão da segurança do trabalho, você vai mostrar os objetivos de maneira clara e aí você começa a inspirar as pessoas a agirem não com o seu pensamento, mas com um pensamento coletivo e refletindo que estas atitudes, estes procedimentos, estes objetivos é para um bem maior, ou seja, para a saúde e a segurança dos trabalhadores, das pessoas que estão envolvidas com aquela empresa. Então, foco no porquê. Por que a segurança do trabalho existe? Por que você deve aplicar a segurança do trabalho dentro da sua organização? Ah, porque é legislação? Porque eu sou obrigado por lei? Por que existe um SESMIT dentro da sua empresa? Ah, existe um SESMIT só porque a lei exige. Será que é?
Será que tem que ser assim? E aí, qual é o porquê? É você ajudar os colaboradores a entenderem os procedimentos e mostrar para eles que a segurança deles está envolvida no cumprimento dos procedimentos. Ele não vai se acidentar ou ele não vai gerar uma doença caso ele siga aqueles procedimentos ou caso a ANR seja seguida. Então, o porquê disso? As pessoas não buscam o que e como, elas buscam o porquê, elas se sentem influenciadas pelo motivo, pela razão que você está exprimindo ali. Então, primeira dica, orientação. Segunda dica, sintonização. O que eu quero dizer com isso? Né? Você, na hora de você passar, de se comunicar, de você falar para os trabalhadores sobre algum problema, por exemplo, você não vai falar do problema segundo a sua ótica. Ah, o problema aconteceu porque foi um ato inseguro. Não, você tem que chegar com o problema com a visão dos outros, ou seja, deixar esta parte, esta solução, essa causa deste problema aberto para que você, com o seu conhecimento, junto com o conhecimento dos colaboradores, entenderem o que aconteceu naquela situação. O que normalmente acontece é que os colaboradores, os líderes ou a segurança do trabalho chega com um problema resolvido. Ah, aconteceu esse acidente porque foi um ato inseguro, ele deixou de seguir o procedimento, blá, 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 blá. Não é bem assim que as coisas funcionam. Você tem que ter esta perspectiva vista de uma maneira diferente. Né? A falta de empatia, a falta de você entender o próximo, entender o que o colaborador tem para falar sobre aquela situação, gera desconexão. E a gente está falando em conexão. Então, essa falta de entendimento, este cumprimento, essa obrigação, né, de você seguir aquilo que a segurança do trabalho está falando porque ela sabe, vai gerar uma desconexão e a consequência disso é uma falta de comprometimento dos colaboradores e aí a mudança que você tanto espera não vai acontecer. Então, sintonização, empatia, carisma, né, são todos sinônimos para essa situação, para essa dica. Seja uma pessoa empática, né? Escute o que os outros têm para falar. Eu normalmente falo nos meus vídeos onde nós estamos falando de aplicação de ferramentas que a segurança do trabalho sempre tem que pensar em montar uma equipe multidisciplinar. Por que montar uma equipe multidisciplinar? Justamente para você criar essas conexões e ter outras pessoas pensando sobre o mesmo assunto. Porque ninguém é dono da verdade. Você tem um ponto de vista pela segurança do trabalho, você tem um ponto de vista pelo operador, você tem um ponto de vista por quem sofreu o acidente, enfim, você tem várias visões do mesmo problema e de repente a causa não é simplesmente um ato inseguro ou uma condição insegura. Existem outros fatores que você precisa identificar. E aí, com a empatia, com a sintonização, com esse carisma, você consegue trazer as pessoas para esta conexão para que ela possa estar comprometida e, consequentemente, gerar mudanças dentro da saúde e segurança do trabalho. Trabalhar com isso, eu coloco uma outra situação, com esse exemplo, de transformar um monólogo em um diálogo. A gente tem muitos monólogos hoje, né, dentro das empresas, né, principalmente envolvendo cargos de liderança, né. Então, o pessoal chega lá e fala assim, tem que ser assim, 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 assado. Então, vamos transformar isso. Na segurança do trabalho também é muito comum, né, eu faz desse jeito porque a lei pede, monta essa tabela porque a lei pede, porque a gestão pede, porque a X pede. Não, vamos conversar, vamos ter um diálogo com relação à saúde e segurança do trabalho. Voltando na primeira dica, né? Por que eu preciso fazer? E aí com esse porquê você vai escutar. Olha, mas aqui nessa tabela, se você trabalhar com outros dados, você vai ter um resultado mais significativo. É nesse diálogo que as coisas acontecem e que a segurança do trabalho cresce. Um outro ponto também as pessoas, e aqui eu vou usar uma palavra que parece pesada, mas na verdade não é,
As pessoas são persuadidas por aquilo que é importante para elas. Então você tem que entender isso e nessa sua empatia persuadi-las no sentido de mostrar para elas o que é importante, né? O que ela traz para nós, o que essa pessoa traz para nós, que é importante para ela e que a gente precisa, dentro da saúde e segurança do trabalho, compor esta gestão e ajudá-la e melhorando o ambiente onde ela está atuando. Então esta é a segunda dica: empatia, sintonização, carisma com as pessoas. Entenda carisma não com carisma de fazer graça, contar piadas, isso é importante, é útil para o dia a dia da empresa. Nós não podemos e não somos robôs, mas esse carisma que eu estou falando é você estar próximo da pessoa, conversar com ela como se fosse, e você pode ter, né? Como se fossem amigos, amizade, ter este relacionamento que fortalece muito a gestão da saúde e segurança do trabalho. Então, foco na empatia, na sintonização e no carisma. Segunda dica. Terceira dica, transparência. A gente conversou bastante disso, né, no vídeo passado, e volto a falar, se você não assistiu, corre lá para assistir, que está bem bacana e vai te ajudar bastante dentro do seu dia a dia. Falta de informação é extremamente danoso para a organização. Você não comunicar, você não mostrar para os colaboradores qual é o direcionamento que você está dando para a organização, qual é o pensamento da organização e o que ela precisa saber sobre informação, você tem um diz-que-me-disse, um conflito muito grande dentro da empresa. Falo porque eu vivi isso nesses anos de experiência. Quando você tem as coisas truncadas, as informações não passadas de maneira clara e completa, você gera um murmurinho dentro da produção e isso vai crescendo e vai tomando um tamanho tão grande que você perde toda a linha de gestão. Então, transparência, informações completas. Outra coisa que também afeta nesta informação e nesta falta de transparência é o excesso de confidencialidade. Olha, você vai fazer este procedimento porque foi definido assim. Mas por que foi definido assim? Olha, isso é confidencial, isso faz parte da gestão da segurança do trabalho e a partir daí a gente não pode comentar mais nada. Você matou o funcionário. Matou entre aspas, né, que eu quero dizer. Você tirou todo o comprometimento do funcionário. Porque ele não vai entender o procedimento, vai fazer obrigado e ele vai ficar sempre com a pulga atrás da orelha. Por que eu estou fazendo isso? Será que isso vai me prejudicar de alguma forma? E aí ele vai comentar com o amigo dele do lado, olha, estão falando para fazer esse procedimento, mas eu não concordo muito e eu estou achando que é por conta disso, disso, daquilo. E aí cria um telefone sem fio tamanho que para você desatar esses nós vai levar muito tempo e isso vai custar o resultado da empresa, vai custar o resultado da gestão da saúde e segurança do trabalho. Então, muito importante, transparência e esta confiabilidade e esta sem excesso de confidencialidade. Sempre falo, todas as pessoas devem ser comunicadas sobre a gestão de saúde e segurança do trabalho. Tudo não. Cada área, cada função, cada departamento tem a sua comunicação. Não vou comunicar tudo para todo mundo, mas eu vou comunicar o certo para cada departamento, para cada área, para cada operador de máquina. Então isso tem que estar bem claro. Transparência nesse sentido. Não é comunicar tudo para todo mundo, mas sim comunicar o que é preciso para cada um e que ele entenda o motivo e o porquê daquela comunicação. Então essa é a terceira dica que eu trago para vocês. Transparência. A quarta é importância. Foco no diálogo. Foco em atribuir ações. Valorizar o tempo e respeitar o diálogo. Como assim, Gustavo? Você está fazendo um DDS. Você vai começar lá o dia, a jornada de trabalho da sua empresa e você vai fazer o DDS. Aliás, a sua empresa é uma empresa que tem participação dos colaboradores
e não é nem o técnico nem a CIPA que faz o DDS, são os próprios colaboradores que estão ali fazendo o DDS. E aí você está do lado da pessoa e a pessoa falando. E aí você pega o celular e começa a olhar seu e-mail, seu Instagram, seu Facebook. Você demonstra que não está interessado ou que não está focado naquilo que o colaborador está passando no DDS. Isso é falta de importância com o que está sendo comunicado, com o que está sendo falado. Também gera desconexão, gera descomprometimento e gera falta de mudança. A pessoa vai falar assim, ele não está nem dando bola para aquilo que eu estou falando, que eu levei um dia para preparar, ou meio dia para preparar, e que ele julga tão importante e você não está dando atenção. Eu estou dando o exemplo do DDS, mas de repente você pode estar fazendo uma análise de causa raiz de um acidente, por exemplo, e no momento que você está analisando a causa raiz ou que você está conversando com um acidentado, você está tendo a mesma atitude. Ou você não está com o celular e está pensando em outra coisa, olhando para outro lado e não está dando foco naquela conversa com o seu colaborador, com a pessoa que está ali com você. Isso gera muita desinformação, gera uma desconexão muito grande para a segurança do trabalho com o colaborador. Seja para qualquer coisa. Eu dei 2 exemplos aqui, mas dentro de uma reunião, dentro de seja a reunião da CIPA, seja na eleição da CIPA, seja qualquer situação, você tem que prestar atenção e dar foco nestas conversas, nesses diálogos, nesses treinamentos, para que isso mostre a confidencialidade não, a confiabilidade e a importância que você dá para aquilo que está sendo preparado e para aquilo que está sendo falado. Isso é muito importante. Outra dica que eu costumo dar também, quando você está conversando, é olhar nos olhos da pessoa. Eu tenho dificuldade. Treine, porque isso mostra que você está interessado e está entendendo o que essa pessoa está transmitindo para você. Pode ser que no primeiro momento você ache que não tem importância nenhuma, que não vai agregar em nada para você, mas no futuro, com certeza, essas informações que ela está passando vai fazer alguma diferença para você e para ela, porque vai demonstrar que você está se preocupando com ela, está com atenção voltada para ela, está escutando o que essa pessoa está falando e que você de alguma forma vai entender e vai dar o feedback depois para ela positivo ou negativo. Então esta é a 4ª dica, a importância, o foco nas conversas, o foco nas reuniões. A 5ª é o agradecimento, a gratidão por aquilo que os colaboradores fazem para a saúde e segurança do trabalho. Parece uma coisinha meio boba, né? Mas é extremamente importante você reconhecer o trabalho que está sendo feito, o trabalho que foi feito e o que vai ser feito pelos trabalhadores com relação à saúde e segurança do trabalho. Eu falo aqui dos trabalhadores, mas entenda a empresa toda. Quando você faz um DDS, faz um elogio no DDS, olha, a equipe X, parabéns por eles terem conseguido atender os procedimentos, que eles foram além daquilo que era pedido para eles, que eles conseguiram reduzir os acidentes naquela área, enfim, qualquer coisa que aconteça de positivo, você reconhecer este trabalho, vai fazer com que essas pessoas se sintam gratas, primeiro, por aquele elogio, principalmente quando a gente está fazendo isso em público, né? A gente gosta de ser elogiado. O nosso ego fica inflamado por conta disso, né? Então, reconhecimento. E faz com que os outros entendam, olha, se ele foi elogiado, eu também vou querer. Então, você vai fazer com que outras pessoas comecem a ter atitudes semelhantes àquela que você está esperando, aquilo que você está tratando. Depois, gratidão aumenta valor, como eu estava falando, né? Você vai agregar valor nas atitudes. Então, aqueles que foram reconhecidos vão ser vai ser trabalhado para que as outras pessoas também façam e sigam o mesmo exemplo. Seguindo o mesmo exemplo, você vai agregando valor na gestão da saúde e segurança do trabalho. Depois,
Cada um, né, como eu falei, cada um gosta de ser reconhecido, o nosso ego é inflamado. E uma outra coisa muito importante dentro da saúde e segurança do trabalho, você tem que falar a língua da pessoa, né? Não adianta você chegar e falar com palavras difíceis, palavras coloniais, porque não vai resolver. Você vai ter um problema com relação a isso. A pessoa não vai entender o que você está dizendo e às vezes essa falta de entendimento vai gerar um desconhecimento, vai gerar um distanciamento da saúde do técnico, né, da saúde e segurança do trabalho, e aí ela vai começar a ficar meio receosa e não vai realizar aquilo que está sendo proposto para que ela faça. Então, converse com cada um na língua deles. Se você está conversando com o operador de máquina, ele tem uma cultura, ele tem uma experiência, ele tem uma vivência de vida, e aí você tem que conversar no linguajar dele ou procurar fazer com que ele entenda aquilo que você está propondo. Se você for conversar com um gestor, com um dono de empresa, o linguajar, a linguagem é totalmente diferente. Então, se atente a estas situações que vai fazer diferença também. Perguntar, conversar, né? A gente está falando de agradecimento, então você está lá agradecendo o bom trabalho, agradecendo os objetivos que foram atingidos, mas se você não está sendo entendido, se você não está conseguindo transparecer, você não está conseguindo dar o feedback, pergunte o que está acontecendo, o que eu posso ajudar, você não está me entendendo, seja uma pessoa que chegue junto dos colaboradores, chegue junto da empresa e realmente busque entender as situações que estão ocorrendo dentro da organização para que você possa melhorar e, consequentemente, aplicar isso dentro da saúde e segurança do trabalho. Cada vez que você pergunta, cada vez que você conversa com os colaboradores, você vai ter um retorno e você vai entender onde você pode melhorar e você vai conseguir, com essa gratidão, com esse agradecimento, angariar ou melhorar a saúde e segurança do trabalho dentro da sua empresa. Sexto, modéstia e simplicidade, traduzindo para humildade. Precisamos ser humildes, precisamos ser pessoas que olhem para as atividades que estão sendo executadas e, sem julgamento, consiga entender as necessidades e as realidades desta pessoa, deste grupo de pessoas, deste departamento ou desta empresa. Lembre-se sempre, as empresas são formadas por pessoas. E cada pessoa tem uma cultura, uma experiência, como a gente vem falando ao longo do vídeo. Nesta situação não pode ser diferente. Temos que quebrar essa barreira e a segurança do trabalho é aquela segurança que impõe. Já conseguimos mudar bastante, né? Mas precisamos trabalhar mais. Então é importante que você seja uma pessoa humilde, que quebre estes julgamentos que a gente tem, né? Esses pré-conceitos. E eu falo bem desta maneira porque não é preconceito de maneira prejudicial, mas são pré-conceitos por conta da nossa vivência, por conta da nossa cultura, por conta da nossa experiência, de onde viemos. Então a gente carrega conosco, né, esses conceitos que a gente vai adquirindo ao longo da vida e estabelecemos estes pré-conceitos e a gente acaba julgando. Quando você consegue desvencilhar disso e olhar e analisar o que está acontecendo, entender a cultura da pessoa, entender de onde que ela veio, qual é a história dela, você consegue entender o porquê das atitudes, entender o porquê dos acidentes, entender o porquê de que a gestão da segurança do trabalho acaba falhando. E aí você consegue corrigir tudo isso. E se você errou, se você por algum motivo saiu do planejado, se você criou objetivos e não foram atingidos, peça desculpa pelos seus erros. Errar é humano, persistir no erro, que é burrice, né, que a gente fala. Mas errar é humano. A gente precisa pedir desculpas, esclarecer, olha, realmente eu errei, realmente eu não tinha pensado dessa forma, ou realmente não segui aquilo que você estava pensando, aquilo que você sugeriu,
e isso fez toda a diferença. Isso vai fazer com que você não esteja no mesmo nível, porque eu acredito que não exista níveis, né? Mas a pessoa vai olhar para você e falar assim, ele entendeu o que eu quis dizer, ele entendeu a situação, ele entendeu que ele errou, está vindo pedir desculpas e vamos corrigir e vamos tocar o barco para frente. Então, isso é muito fundamental para esta conexão, para este comprometimento e para a geração das mudanças dentro da saúde e segurança do trabalho, dentro dessa gestão tão importante dentro da organização. E por finalizar, a sétima dica ou sétima maneira é o comportamentos e hábitos. O que eu quero dizer com isso, né? Promover ambientes inovadores. Nós estamos dentro de uma época, dentro de uma era onde a internet, as redes sociais, a tecnologia está fluindo muito rápido. Está fluindo de maneira que a gente, às vezes, acaba não conseguindo acompanhar. Na saúde e segurança do trabalho, precisamos dessas inovações para facilitar a gestão, para melhorar o ambiente, para tornar o ambiente seguro e para tornar o ambiente saudável. E de como que nós podemos fazer isso? Gerando ambientes inovadores, ou seja, as ideias têm que ser pelo menos escutadas. Seja do operador, seja do faxineiro, seja do dono da empresa, seja de quem for. Precisamos criar esse ambiente onde vão trazer ideias novas para que a saúde e segurança do trabalho possa evoluir. Então, esse é o primeiro ponto. Aceitar os riscos. Então, com ambientes inovadores, nós vamos arriscar mais. Pensando em arriscar mais, precisamos pensar em consequências desses riscos. Eu estou aqui pensando para deixar claro para vocês que esse ambiente de risco, ele é um risco aceitável, né? Você consegue ter um ambiente inovador e entender o risco dentro desse ambiente inovador, porque as pessoas vão ser mais audaciosas e você sendo mais audacioso, você vai aplicar tecnologias diferenciadas, mas tudo isso é calculado. E aquilo que não funciona dentro desses riscos, dentro dessa inovação que está sendo proposta, você vai ter uma série delas que não vai funcionar. Entender e deixar de lado. Olha, isso aqui não vai funcionar e vamos abandonar. Vamos partir para a próxima. Isso é muito importante dentro dessa gestão da saúde e segurança do trabalho, dentro dessa gestão inovadora. É diferenciado, é uma gestão para frente, é uma gestão que está alguns passos, né, à frente das demais, porque normalmente você não tem essa comunicação e esse ambiente inovador. Então algo novo para as organizações, mas que gera muito resultado sim, não só para a segurança do trabalho, mas como para toda a empresa. A partir do momento que você tem várias pessoas conversando e falando e trazendo ideias diferentes dentro da organização, você tem uma organização mais pulsante, mais viva. Você cria esse comprometimento, você está em constante mudança. E seguindo essas dicas que eu falei, que eu trouxe aqui nesse vídeo para vocês, vocês vão ver que isso vai ser algo que vai comprometer as pessoas e elas vão se sentir responsáveis e cada vez mais essa inovação vai chegar, né? Então é muito importante esse ambiente. É novo, é uma coisa que às vezes assusta, mas é importante, né? Quando a gente fala, por exemplo, de organizações que têm sala de jogos, que as pessoas não têm horário, que você pode fazer o seu horário e o que conta é produtividade, não pontualidade. Então, isso é muito novo. Precisa entender como é que a sua empresa pode trabalhar com isso e como que ela pode aplicar estas inovações dentro da gestão da saúde e segurança do trabalho. Então, sempre de olho naquilo que está vindo, sempre de olho nas sugestões. Influenciar comportamentos, né? Então, a partir do momento que você está enxergando um colaborador seguindo, tendo um comportamento positivo, você vai pegar aquilo e vai influenciar os demais com aquele comportamento. Vai exemplificar, vai agradecer, vai reconhecer, vai dar um feedback positivo para que este comportamento seja difundido entre os demais colaboradores. E por fim,
sempre quando você está dentro de um ambiente e você começa a olhar a movimentação e você não consegue entender o que está acontecendo, você não consegue entender para onde que isso está indo, para, dá um passo para trás, se coloca fora desta gestão e começa a analisar tudo o que está acontecendo, para que você possa entender aonde estão os pontos falhos e corrigi-los. Então, se você está caminhando e está vendo que os objetivos estão sendo perturbados ou não está indo para o caminho que você imaginava ou aquilo que foi combinado como melhor para a organização, dá uma parada, dá um passo atrás e olha para a gestão e entenda tudo o que está acontecendo, né, para que você possa corrigir isso e aplicar as ferramentas que nós estamos falando para que você possa ter uma gestão de saúde e segurança do trabalho de maneira positiva, gerando resultados para a organização, mudando esta cultura, mudando este comportamento, influenciando as pessoas, comprometendo as pessoas no bom sentido, para que elas possam gerar as mudanças dentro da organização. É desta forma que você vai conseguir uma gestão mais tranquila, vai. A gente sabe que gestão tem sempre seus interpéries, tem sempre suas interfaces e suas discussões, né? Mas isso faz parte do dia a dia de quem é um gestor, de quem faz parte da segurança do trabalho. Conflitos sempre vão existir, mas a gente tem que saber mediar esses conflitos para que o objetivo seja atingido. E aqui estão algumas dicas para que você possa atingir os seus objetivos. Bom, eu fico por aqui. Curte, compartilha, comenta esse vídeo. Se você comentar, eu faço questão de respondê-lo, então aproveita aí e faça o seu comentário e divulgue esse vídeo para as pessoas. Aliás, antes de ir, né, vou deixar aqui embaixo as redes sociais do Diário do TST, todas elas, para que você possa aproveitar outros conteúdos. E também vou deixar aqui um link para que você possa enriquecer o seu conhecimento com um curso que eu disponibilizo no meu site. Vou deixar o link aqui para você acessar de maneira direta e aí você conseguir aplicar esse conhecimento, aumentar o conhecimento, melhorar a sua carreira profissional e ter uma carreira de sucesso. Um grande abraço e a gente se encontra nos próximos vídeos.